Na verdade, a primeira curiosidade é saber como é que foi a sua trajetória pela escola, como é que você passou pela escola, quando é que apareceu essa intenção de ser professora. Bom, assim, boa tarde primeiro para todo mundo. Estou um pouquinho nervosa só, tá? Porque não parece não, mas eu sou tímida, né? Quem foi meu aluno, eu tenho um ex-aluno ali atrás, que agora é aluno da UF, agora, né? E assim, sabe que na sala de aula eu sou toda performática, mas assim, falar aqui com os pares é mais complicado. Mas enfim, a minha trajetória, eu sempre estudei na escola pública. Para não dizer que eu nunca estudei numa escola particular, o meu jardim de infância foi numa escola particular. Mas de resto, a minha trajetória foi toda na rede municipal do Rio de Janeiro. Depois, o ensino médio eu fiz no Colégio Pedro II. E a faculdade, a minha graduação, eu fiz na UFRJ, né, lá no Arco São Francisco. Enfim, então eu peguei a educação pública, no caso do município do Rio de Janeiro, num momento em que foi o período do final da ditadura militar, né? Eu fui aluna da rede municipal até 1988, e então, quer dizer, era uma coisa ainda de uma escola muito tradicional e com uma disciplina muito grande, né? Ainda com os tempos de aula de moral e cívica, que eu espero que não retorne. Mas moral e cívica, o que é moral, o que é virtude, que a gente tinha que decorar aquilo tudo, ainda nos levantarmos no momento que o professor e o diretor entravam na sala de aula. Mas, assim, foi um tempo bom, em que a gente observava que, assim, tínhamos um carinho, apesar de tudo, com a educação pública, principalmente com o ensino fundamental. Depois fui para o Colégio Pedro II, que foi uma experiência completamente diferente, porque aí eu pude ir para uma escola que tinha o objetivo de formar um cidadão, um ser político pensante propriamente dito. Então, assim, eram vários projetos que eram realizados na escola, várias feiras culturais, vários debates, a gente era estimulado a debater o tempo todo. Não se tinha apenas a preocupação, embora a média fosse 7, né, que a gente tinha que suar para conseguir aquele 7, não era uma escola preocupada simplesmente em fornecer o conteúdo para que você alcançasse aquele 7, mas fazer com que você mesmo buscasse estratégias para construir o seu conhecimento e fazer com que aquele 7 fosse um detalhe para você. Então foi um período muito positivo e que eu considero que foi essencial para a escolha da minha formação acadêmica, que era voltada para a educação pública. Então, acho que justamente por ter passado a minha vida toda escolar no ensino público e gratuito, a minha intenção era um dia poder fazer isso, continuar esse trabalho na educação pública e gratuita. Daí a minha opção pela história e daí a minha opção por fazer uma universidade pública, e o Pedro II também contribuiu muito para isso nesse sentido. Foi um projeto pioneiro no ano que eu estava no 3º ano do ensino médio, em que eles dividiram o 3º ano por áreas de interesse. E aí eles diferenciaram a carga horária das disciplinas em função da área de interesse daquela turma. E eu fui para a turma de humanas, então uma ênfase muito grande nas aulas de português, de geografia, de história, filosofia, sociologia, e passei, diga-se de passagem, para todas as públicas para as quais eu prestei o vestibular, e sem precisar de um cursinho pré-vestibular, porque essa educação pública de qualidade me proporcionou isso, né? Então, fiz a minha graduação na UFRJ, que também um período bastante turbulento. Eu entrei no período do impeachment do Collor, né? Então, em 92, a gente saía do Largo São Francisco, saía dali do IFIX, ia para a Avenida Rio Branco, com a cara pintada, participar das manifestações do Fora Collor. E que eu me orgulhei muito de ter participado desse momento histórico, ter vivido a história, né, em loco. E assim, como é que eu posso dizer? A UFRJ, para mim, ela foi essencial na construção da profissional que eu sou hoje, né? Ter podido conviver, ter tido a honra de ter sido aluna de uma Anita Prestes, por exemplo, foi essencial, né? Professor também como o Fragoso, Marieta Moraes, né? Então foram assim ícones que a gente teve a oportunidade de beber na fonte deles, não só na produção historiográfica, mas assim na sala de aula, no dia a dia, conviver com essas pessoas, né? Se inspirar na conduta dessas pessoas.
E aí, então, assim que eu terminei a minha graduação, eu nem tive a colação de grau, digamos assim, com uma cerimônia de formatura, uma solenidade, porque assim que eu terminei a minha graduação, eu passei no concurso para a rede estadual. Então foi assim, foi seguidinho. Né? Colei grau no departamento de História, na UFRJ, só assinando uma declaração para poder então tomar posse na rede estadual, e vim justamente para o Colégio Estadual Raul Vidal, onde eu estou há 20 anos. Então, antes de você chegar nesse período pós-formação, eu queria voltar em duas questões, Flávia. Primeiro, na questão da sua família, se você é a primeira a ingressar na universidade, se tem outras professoras. E a segunda, lá na sua formação inicial, no ensino básico, como você citou alguns professores no curso de História, tem alguns professores lá no seu ensino básico que remetem a essa questão da história ou da escolha que você fez. A minha opção pela história, ela se deu basicamente no ensino médio, né? E duas professoras foram essenciais. Foram a professora Ana Maria e a professora Erci Maria, que eu tive no Colégio Pedro II na unidade São Cristóvão. Né? Inclusive a Ana Maria depois assumiu a coordenação pedagógica de História na unidade Pedro II, no campus Pedro II São Cristóvão. E assim, elas eram modelos de mulheres fortes que buscavam, lutavam por um ideal, por uma sociedade mais justa, por uma educação de qualidade. E isso tudo buscando mostrar pra gente que estava ali na nossa mão, ao nosso alcance, com a interpretação da realidade que nos cercava, através da utilização da história como essa ferramenta, né, que nós éramos agentes transformadores da realidade que a gente vivia. Então elas foram as minhas inspiradoras, efetivamente. E com relação à família, o meu pai foi a primeira pessoa a fazer uma faculdade. Meu pai é advogado, mas ele foi fazer a faculdade dele já com mais de 40 anos de idade, né? Então ele tinha feito um curso de técnico em contabilidade e ele iniciou a carreira dele. Aliás, a carreira dele se iniciou na vida militar, no primeiro momento, em que ele entrou para servir ao Exército e de lá ele seguiu carreira, mas não deu muito certo porque ele não é uma pessoa nada disciplinada. Então ele foi pego inclusive pulando o muro do quartel para sair de serviço. Mas então ele viu que aquela situação ali não era para ele, então ele fez um concurso para a Polícia Federal, foi para Roraima, foi trabalhar na fronteira. Só que aí naquela época já era muito complicado trabalhar na fronteira por questões do tráfico de drogas, que já era muito presente nesse momento, e ele optou por sair de lá, voltou para o Rio de Janeiro. Aí sim ele fez um curso de técnico em contabilidade e trabalhou durante muitos anos nessa função no jornal O Dia. Ele era assessor do então governador da época e proprietário do jornal, que era o Chagas Freitas, né? E ainda quando era o estado da Guanabara, né? Nesse momento. E aí depois o jornal foi vendido, ele foi mandado embora, mas ainda nesse período da ditadura não se tinha concurso público, e aí o governador Chagas Freitas, ele colocou praticamente a todos os funcionários do jornal para serem servidores públicos, né? Então meu pai acabou se tornando um servidor do município do Rio de Janeiro, que foi por onde ele se aposentou. E aí nesse contexto em que ele foi demitido, ele foi buscar então o ensino universitário, mas não numa faculdade pública, ele fez uma faculdade particular. Então, na minha família, a primeira e única a fazer uma faculdade pública fui eu, né? E assim, seguindo a sequência acadêmica normal, sem ter que precisar parar para poder trabalhar, né? Eu saí direto do ensino médio para o ensino superior, né? E que na época foi um motivo de grande orgulho para a família toda, né? Depois, além de mim, isso no meu lado materno, que eu tenho, sou eu e mais 5 primos, né? Só mais uma que fez o nível universitário, né? Também, depois veio numa faculdade pública também, e o meu irmão fez uma faculdade particular. Só nós, mais ninguém. E no meu lado, pelo lado paterno, a situação é ainda pior. Eu tenho um primo que é do Exército, é oficial do Exército, e tenho também um outro primo que se formou em História também, em História da Arte, né? Então, na família, ele foi a minha referência, né, por fazer História, e ele também fez na UFRJ. Então são esses dois, e ele inclusive agora trabalha no setor de ensino no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. E só, mais ninguém. Mas não tem na sua família, Flávia,
Nenhuma professora, nenhum professor? Não. Ninguém. Depois de mim, essa minha prima que fez uma faculdade pública também, ela é pedagoga. Então, para você, num primeiro momento, não aparecia uma influência da família que você pudesse se tornar professora? Não. Inclusive, a pressão foi grande para que eu não fosse professora. Que eu fizesse a faculdade de Direito, porque meu pai já era advogado, já tinha um escritório e eu poderia trabalhar com ele. Né? Então, seria tudo mais fácil para mim. Mas eu, na época, optei por não seguir esse caminho, não era a minha vocação. Eu queria realmente a escola pública, eu queria a sala de aula. Então, acabei contra tudo e contra todos fazendo a faculdade de História. E não me arrependo até hoje, diga-se de passagem. E quais eram os temas da sua preferência da formação em História e o porquê de ser professora? Né? História do Brasil sempre foi assim a minha principal área de interesse, né? E as questões que levaram a tantas transformações ao longo do tempo nessa sociedade brasileira, em que a gente mudou muita coisa, mas outras tantas permaneceram iguais, né? Então a minha área de interesse sempre foi a Era Vargas, por aquele divisor de águas nos direitos trabalhistas, que a gente sabe, obviamente, que não foi uma benesse, que foi uma conquista do trabalhador, mas que até então não se tinha, né? E entender como isso foi se perdendo ao longo do tempo, e agora mais ainda, né? Mas, então, a história do Brasil em si, do Brasil contemporâneo, sempre foi a minha área de predileção mesmo. Inclusive, estou terminando uma especialização nesse momento sobre a história do Brasil contemporâneo. E a formação docente? A minha formação docente, então, foi a minha graduação na UFRJ, em que eu logo no segundo período eu consegui uma bolsa, assim, coisas que não acontecem, meninos, não acontece assim de uma hora para outra, né? E nem era na área de interesse que eu gostaria de atuar, foi no setor de História da América que eu consegui. A primeira foi logo a minha bolsa de iniciação científica, assim que eu entrei na faculdade. No segundo período, já. Então eu consegui levar toda a faculdade sem precisar trabalhar, porque tinha conseguido a bolsa de iniciação científica, em que eu fui trabalhar no PEA, Programa de Estudos Americanos, da UFRJ, com a professora Francisca Azevedo, com a professora Eliane Dairel, né? E aí fui levando